Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, as nossas funcionárias que estão a dar apoio à nossa reunião, ao público presente. Nós hoje temos a nossa reunião número 3 de 2025, referente ao mandato de 2021-2025. Eu distribuo para os senhores vereadores o resumo diário de tesouraria, dando conta de que, à data de ontem, dia 11, havia um total de disponibilidades de 4.700.771,17 € e damos início então ao período antes da ordem do dia. Tem a palavra os senhores vereadores para as questões que entenderem fazer. Sr. Vereador João Pedro Reles, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sra. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala, comunicação social e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. A minha intervenção tem a ver com, portanto, a alteração de tarifas de resíduos sólidos urbanos. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de dizer que muitas vezes existe aqui alguma confusão sobre o que são tarifas de água e faturas de água e aquilo que é a receita do município, que é das águas do Ribatejo, até porque numa própria portanto, publicação recente existe também essa mesma confusão por parte da interpretação de quem a publicou, mas, portanto, a fatura da água é composta por três secções diferentes. Uma primeira secção que diz respeito à tarifa da água, que nós aprovamos, portanto, deliberamos aqui também sobre o tarifário para o ano 2025, portanto, tem um custo igual nos municípios todos, definido pelas águas do Ribatejo e com esses mesmos valores. Uma segunda secção do saneamento, de tarifa de saneamento, que também é a receita das águas do Ribatejo, e uma terceira secção sobre a taxa de resíduos sólidos urbanos, ou tarifa de resíduos sólidos urbanos, que é a receita dos municípios. Portanto, e essa tarifa de resíduos sólidos urbanos é definida município a município. Nós, no tempo nos 3 mandatos que tivemos à frente dos destinos da Câmara, por opção, nunca aumentámos essa taxa, portanto, entendemos que ela se deveria manter sempre igual e, portanto, somos culpados por isso. Portanto, assumimos a culpa de não aumentar a taxa nesses 12 anos, portanto, e poderão condenar-nos onde quiserem por aquilo que não aumentamos. Por uma opção política, não aumentámos a taxa de resíduos sólidos urbanos ao longo desse mesmo tempo e assumimos a culpa. Portanto, e gostaria de também deixar esse registro para que, pronto, e se as pessoas depois entendem ou não, essa mesma culpa e o castigo em relação a esse não aumento de tarifas de resíduos sólidos urbanos. E gostaria de deixar de questionar qual é que é, portanto, aquilo que se prevê em termos de aumento em relação à taxa atual para o futuro e, segundo li, se, portanto, vai ser desagregada essa faturação por parte das águas do Ribatejo e vai existir ou não uma fatura própria da Ecolsíria, portanto, em relação a esse custo. E, portanto, e também, segundo informações da Sra. Presidente, de que o custo era suportado por essa taxa em cerca de 30%, significa que os outros 70% seriam suportados pelo orçamento do município. No caso da transferência da recolha do lixo para a Ecolsíria, se essa taxa vai suportar esse valor na totalidade ou se a compensação pois, por parte do município de algum diferente vai ser feito de outra forma ou de que forma se vai ser feito. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Bom dia a todos.
Senhora Presidente, em primeiro lugar eu gostaria de saber como é que está a situação dos apartamentos que adquiriram em Almeirim ou vão adquirir em Almeirim e Santarém, se já foi feita alguma escritura, se está para breve, como é que está essa situação. A segunda questão é em relação a um contrato que foi feito com a empresa Era Artefactos para elaborarem a carta arqueológica. Se já está entregue, como é que está essa situação também? É? É. Muito obrigada. Bom dia a todos. Era só um apontamento. Aquele MUPI em direção ao carril do lado esquerdo, quando nós vamos a sair de Alpiarça, indica que 2 minutos à direita é a barragem. Quando vamos a entrar em Alpiarça, diz que daqui a 180 metros é o Parque do Carril. Está precisamente invertido. O MUPI verde que está logo quando se sai da loja dos cines, aquela entrada. Está precisamente ao contrário. As imagens Então, e a indicação. está trocado. Era só essa indicação. Muito obrigada. Senhora Vereadora. Bom, então, procurando aqui dar nota do seguinte. Relativamente à questão da alteração da tarifa dos resíduos sólidos. Senhores vereadores, o município, quando nós iniciamos o mandato, encontramos uma situação insólita. Insólita no sentido em que era única. Nós encontramos aqui várias situações que eram únicas no país. Desde logo, o facto de termos todos os funcionários do município em jornada contínua era uma coisa única. Aliás, verificado por mim própria em reunião com o sindicato, com o STAL. Na reunião que aqui tive, questionei-os relativamente a esta situação e aquilo que me foi transmitido foi, Senhora Presidente, esta é a única Câmara que tem esta situação no país. E, portanto, encontramos outras situações insólitas no sentido em que eram únicas. E a questão dos resíduos também era única. Nós, como sabem, todos integramos a comunidade intermunicipal. No âmbito da comunidade intermunicipal, os senhores presidentes de Câmara têm a oportunidade de discutir os assuntos não só dos seus municípios, mas sobretudo aqueles que têm preocupações em comum, ou que são assuntos comuns. O caso dos resíduos é um assunto comum da comunidade e, portanto, sobretudo a questão da gestão dos resíduos em alta e de tudo o que tem a ver com a reciclagem e a transformação de resíduos e, portanto, estes assuntos são normalmente discutidos entre nós. E aquilo que eu verifiquei foi que o município de Alpiarça era o único que não tinha vindo a fazer atualização das tarifas dos resíduos. E, portanto, mantinha a mesma tarifa que existia em 2009, não fez qualquer atualização, por mais ligeira que fosse, o que teria permitido ir adequando os custos efetivamente aos recebimentos. Nós teríamos, com certeza, maior capacidade, porque à medida que o tempo foi passando, os anos vão passando, os custos para fazer o mesmo serviço vão aumentando, sobretudo quando estamos a falar de uma questão de termos um conjunto de meios que estão praticamente obsoletos e, portanto, isto significava que, durante este período, como diz o Sr. Vereador, por opção política, apesar de ser uma opção política contrária à lei, porque a ERSAR também é muito específica nesta matéria, ainda assim foi a opção do Executivo. E, portanto, o que significava que nós tínhamos uma circunstância no início deste mandato que nos transmitia o seguinte: em primeiro lugar, nós tínhamos uma tarifa para a recolha de resíduos que, em termos de custos, cobria cerca de 30% dos custos efetivos da recolha dos resíduos, contrariamente àquilo que acontecia nos outros municípios da Lesíria, sobretudo da comunidade, em que era inverso a percentagem de contribuição para os custos. Portanto, estamos a falar, nos outros municípios, a tarifa paga pelo poluidor, por quem faz o resíduo,
era na casa acima dos 70%, no nosso caso era exatamente o contrário. E depois, não fosse isso suficiente, o que significa que todos os municípios, através do orçamento do município, estão a pagar, porque contribuem em 70%, quer para aquelas pessoas que produzem poucos resíduos e que reciclam e que têm cuidado com a produção, não só com a produção de resíduos, mas sobretudo com a reciclagem. Mas está a pagar para todos os outros que não têm e, portanto, que indiferenciadamente e sem nenhuma preocupação de reciclagem produzem resíduo e o colocam para recolha. Não bastasse isso, nós não tínhamos meios, nem mobiliário urbano, neste caso, mobiliário para recolha, nem caixotes em condições. Nos últimos anos tinham sido adquiridos, foram cerca de 60 caixotes num universo de 400 e muitos, e, portanto, nós confrontámos-nos não só com os caixotes do lixo em degradadas condições, como com 2 meios para fazer a recolha dos resíduos, muitíssimo antigos, com muitos problemas mecânicos, cujos custos de manutenção e de funcionamento foram aumentando à medida que eles vão ficando mais velhos e que vão ficando mais desatualizados, mais difícil é. E, portanto, não há peças para substituir, não há forma de garantir exigências de segurança que hoje as autoridades que verificam a higiene e a segurança das condições de trabalho exigem, não havia condições de ter uma continuidade no serviço de recolha, porque os veículos estavam sistematicamente a avariar, com problemas mecânicos graves, a ficarem parados. Houve, inclusivamente, durante o anterior mandato, e também houve neste, a necessidade de recorrer ao aluguer de veículos para fazer o serviço, uma vez que os que tínhamos não estavam em condições, e a tudo isto junta-se a impossibilidade de nós recorrermos a financiamento comunitário, uma vez que não cumprimos nenhuma das exigências que os fundos comunitários hoje nos determinam para podermos adquirir viaturas para recolha de resíduos ou qualquer tipo de equipamentos para para o tratamento em baixa destes resíduos. Confrontados com esta realidade, é preciso tomar uma decisão. Nós não podemos, esticamos até onde conseguimos a vida útil dos veículos, esticámos até onde conseguimos a aquisição de caixotes para podermos ir substituindo os outros e, entretanto, há necessidade, impõe-se a realidade e há necessidade de tomar uma decisão. E a nossa decisão foi no sentido de garantir aos alpiarcenses que têm uma recolha de resíduos normal, a decorrer com normalidade. Portanto, que todos os dias, neste caso, isto não é o que se passa em muitos sítios do mundo, mas aqui em Portugal é assim, e praticamente todos os dias, tirando os fins de semana, se faz recolha. Além disto tudo, já agora a acrescentar que aumentou substancialmente a colocação de monos na via pública, o que também obrigou a que nós tivéssemos que desdobrar equipas para podermos fazer essa recolha. Cada vez se intensificou mais e, portanto, nós entendemos que devíamos tomar uma decisão que garantisse o serviço às pessoas, porque têm a ele direito, e sistematicamente isto implicaria, quer nós tivéssemos o serviço connosco, quer nós o tivéssemos delegado na Ecolesíria, implica uma revisão das tarifas. Não há volta a dar. As coisas mudaram, os preços aumentaram, os custos são maiores e, portanto, o município tem um conjunto de responsabilidades e tem que dividir o seu orçamento para fazer face a essas responsabilidades. E, portanto, nós entendemos que havia aqui necessidade de tomar uma decisão, não só para garantir o serviço, mas, sobretudo, para garantir o equilíbrio deste serviço. Como sabem, os problemas que nós temos com os resíduos são muitos e são grandes, sobretudo na Alta, com o aterro em fim de vida e, portanto, com muita dificuldade em encontrar aqui soluções. Não quer dizer que não estejamos à procura delas. Aliás, o problema não é recente, o problema é antigo. De qualquer modo, nós entendemos que era a forma de continuarmos a garantir o serviço e um serviço que toda a gente precisa e precisa que seja feito de forma sistemática. A questão das tarifas, que são agora as que são praticadas, as dos resíduos, as que são praticadas em Almeirim, em Corus e em Alpiarça,
são exatamente as mesmas. Ou seja, as afirmações de que há pessoas em Almeirim ou em Cruz que pagam menos da tarifa de resíduos do que se paga em Alpiarça não é correta. A tarifa é exatamente a mesma, até haver revisão do contrato de gestão delegada global, as tarifas mantêm-se exatamente como estavam, neste caso nos municípios de Almeirim e Cruz, e aplicam-se agora à Alpiarça. De qualquer modo, dizer que é evidente que pode haver divergências nas faturas, uma vez que esta tarifa de resíduos está indexada, ao consumo da água. E, portanto, as pessoas que consomem mais água pagam mais tarifa de resíduos. A questão é se isto é justo, e não é, porque, efetivamente, há pessoas que consomem mais água, mas produzem menos resíduo. O que é que se passa neste momento em Portugal? Não é só aqui na comunidade, nem é só na Ecolesíria, nem é em sítio nenhum específico de Portugal, é em todo sítio. Neste momento, o único indexante que nós temos é o consumo da água, uma vez que não fazemos controle da produção de resíduo. Ou seja, nós medimos a água que as pessoas consomem, não medimos o resíduo que produzem. E, portanto, se nós não medimos, não pesamos, não controlamos entregas em ecopontos, não conseguimos controlar qual é o montante da produção, não temos forma de aplicar a tarifa diretamente. O que é que a União Europeia, entretanto, definiu? Nós já tivemos que fazer os nossos planos, os PERSUS e os PAPERSUS, que tiveram que ser aprovados, que são planos de gestão global de resíduos. O que acontece é que a União Europeia emitiu diretivas que têm a ver com as metas ambientais e as metas de produção de resíduo, que nos obrigam a várias coisas. Por um lado, obrigam-nos a separar o biorresíduo e, portanto, o Portugal vai ter que responder a esta exigência num curto espaço de tempo, estamos a falar de alguns anos. As metas estão, salvo erro, e se não me engano, estão fixadas até 2030. Portanto, o que acontece é que, até lá, nós vamos ter que separar o biorresíduo e vamos ter que ter uma forma de medir a produção de resíduos de maneira a desagregar estas faturas. Há vários sistemas que estão em estudo, um sistema REIT, um sistema PEIT, estes são enfim, jargões utilizados nesta matéria, mas aquilo que a União Europeia e as normas da União Europeia nos impõem é que, efetivamente, nós temos que encontrar aqui uma forma e temos que a aplicar de maneira a separarmos esta fatura e podermos medir, efetivamente, até de modo a podermos compensar as pessoas ou as empresas que mais reciclam e que mais controlam a produção de resíduos. Portanto, isto é inexorável, isto não há volta a dar. Nós, de uma maneira ou de outra, vamos ter, muito provavelmente nos próximos anos, eu julgo que não me engano muito, vamos ter sistemas integrados, tal como existem em muitos sítios do norte do país, por exemplo, no sistema da LIPOR, que é provavelmente o maior que nós temos no país de gestão de resíduos, em que os municípios têm toda esta atividade de gestão, quer em alta, quer em baixa, delegada numa única entidade, que consegue gerir melhor os meios, que consegue otimizar recursos, que consegue, enfim, ter outro tipo de performance. Aqui nós, na nossa região, vamos ter que encontrar uma solução, e a solução, julgo eu, passará por integrar serviços e não propriamente por estar a assumi-los, uma vez que os municípios também têm capacidades diferentes e, portanto, dificilmente conseguem estar todos ao mesmo nível com a diferença de capacidades que têm. Terminava este assunto só dizendo que estas questões dos resíduos colocam-se na baixa, mas também se colocam na alta e, portanto, nós continuamos, em termos de empresas intermunicipais, que têm capital exclusivamente público, nós continuamos à procura dessa solução que vá ao encontro das necessidades e dos direitos que as pessoas têm e, sobretudo, que garanta a capacidade dos municípios providenciarem um serviço de qualidade às pessoas. Queria dizer que
Na revisão do contrato de gestão delegada, haverá que apurar, o Sr. Vereador perguntava, uma vez que havia este suporte por parte do município, se o município ainda vai ter que fazer alguma compensação à Ecolsíria. Estão ambos os contratos de gestão delegada. O contrato de gestão delegada global da Ecolsíria está em revisão, não está ainda aprovado pela ERSAR, e, portanto, nós vamos perceber nessa altura, quando tivermos o contrato, sobretudo, como é que se vão aplicar as novas tarifas, sobretudo sobre a questão da alta, porque há aqui uma descompensação entre os municípios, que também já vem há bastante tempo. Mas não é previsível, neste momento, com a atualização das tarifas, não é previsível que haja nenhum tipo de compensação para a baixa. Estamos a falar de compensação eventualmente a existir, mas para a alta, por causa do aumento dos preços. Senhora Vereadora, relativamente às questões que coloca, a situação dos apartamentos em Almeirim e em Santarém, eu julgo que sabem, nós assinámos os contratos de promessa de compra e venda. Os apartamentos de Almeirim têm a data previsível da realização da escritura o próximo mês de julho, salvo erro, que será quando os apartamentos estão efetivamente prontos. O de Santarém tinha data previsível de escritura o final do ano passado. O construtor deu nota da impossibilidade de celebrar a escritura, uma vez que não tem da parte da E-Redes a colocação do PT para poder fazer a ligação da energia nos apartamentos. Os apartamentos estão prontos, simplesmente não tem, do ponto de vista administrativo, quer essa situação, e não estando essa situação, tem as que ficam pendentes de autorização da Câmara, em função de já estar ligado o PT e de estar essa parte pronta. Portanto, nós estamos a aguardar da parte do construtor, que também tem interesse em que rapidamente os apartamentos sejam vendidos, de maneira a que, uma vez que esteja ligada a parte elétrica, que nós possamos celebrar a escritura. Relativamente ao contrato com a ERA para a Carta Arqueológica, o contrato está em curso. Já foi feito o primeiro levantamento por parte dos funcionários da ERA. Estamos, neste momento, a aguardar o relatório para concluirmos depois esta fase da entrega da Carta Arqueológica, que, aliás, nos vai fazer falta para um conjunto de outras coisas, inclusivamente para nós desenharmos aqui um projeto de dinamização das várias estações arqueológicas. Portanto, o contrato está em curso e estamos numa fase final. Aliás, o gestor do contrato foi questionado agora, semana passada, ou a outra semana, relativamente ao ponto de situação. Eram 7 meses que sim, exatamente. Acabado, certo? Exatamente. E, portanto, nós estamos a questionar o gestor do contrato para perceber o que é que falta, mas a informação que temos tido, que aliás vem também com o meu conhecimento, tem sido que o primeiro levantamento foi feito, foi apoiado aqui pelos nossos serviços em termos cartográficos e, portanto, julgo que estamos na circunstância de poderem entregar o relatório final. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Para a informação, vamos corrigir o MUPI. Sim, faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação às questões, eu penso que houve uma que não foi respondida, que era se a faturação ia ser desagregada ou não portanto, das águas do Ribatejo, se iria ser a Ecolsíria que iria fazer a faturação, portanto, diretamente aos utentes, consumidores, como queiramos chamar. Portanto, essa questão não foi respondida. A questão de referir que foram adquiridos 60 contentores nos últimos anos, penso também não corresponde à verdade. Portanto, todos os anos nós, pelo menos 30, 40, agora não tenho presente, mas sei que era regularmente que fazíamos, portanto, a aquisição de novos contentores, portanto, e que o valor será bem superior. Parece-me que o valor tanto de pagamento para os resíduos sólidos urbanos está para ser determinado, portanto, foi daquilo que eu percebi da resposta após a avaliação da análise do contrato de gestão delegada, portanto, e aí poderá ainda não haver um valor correto e portanto, percebi que se irá manter o mesmo valor por enquanto, ou vai ser adequado a Almeirim
E Cruz, eu também nunca disse que Cruz e Almeirim ia pagar menos. Possivelmente essas notícias vieram. Iam pagar menos do que nós. Pois, ok, eu percebi. E gostaria de só terminar dizendo que a opção do município é uma opção também política. Em relação, neste mandato, em relação ao mandato anterior, o município também, pela adequação e a aproximação do cumprimento da Lei das Finanças Locais, recebeu do Estado, a mais do que o mandato anterior, mais de 4 milhões de euros. Portanto, em 4 anos dá cerca de 1 milhão de euros a mais por ano em termos de receita de transferências do Estado, sem contar com receitas de impostos. Portanto, em relação aos outros 2 mandatos, mais de 7 milhões de euros por ano de receitas e depois tem claramente a possibilidade de tomar a decisão e a opção política que acha melhor e onde é que deve investir naquilo que são a prestação de serviços à população e, portanto, e a condução dos destinos da Câmara. Mas gostaria de deixar este registro disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Dizer, a desagregação da fatura há de ter que ser feita, não neste momento imediato, mas vai ser feita por imposição da União Europeia. Nós vamos todos ter que desagregar as faturas dos resíduos relativamente à indexação às faturas da água, porque não vai ser possível continuar a fazer desta forma. Portanto, não é o município que decide, não é a Ecosíria que decide, é uma imposição e, portanto, nós teremos que a concretizar, tal e qual como todas as outras entidades de gestão nesta matéria. Não é uma coisa imediata e, portanto, no tempo mais imediato é a única forma que nós temos de fazer essa medição, aliás, é aquela que tem vindo a ser implementada. Relativamente aos contentores, eu vou fazer essa, aliás, que não tenho aqui comigo, mas vou fazer esse levantamento e depois darei nota ao Sr. Vereador para perceber, para confirmar aquilo que eu vinha a dizer. Finalmente, Sr. Vereador, isto não é só uma opção política, isto é uma opção gestionária, é uma opção que o bom senso e a boa gestão obrigam a fazer. Não há milagres, nós não conseguimos investir porque não conseguimos financiar-nos, porque não cumprimos os requisitos, porque não foi atualizada a tarifa, porque não houve um conjunto de comportamentos anteriores, nós não podemos, das duas uma, ou mantemos o serviço que temos e vamos alugar sempre veículos para fazer esta recolha, estamos a falar de preços que rondam os 200 e muitos, 300 e quase 300 euros a hora, que é uma coisa que são valores exorbitantes, ou fazemos isso, ou então tínhamos que encontrar uma solução. Nós não tínhamos capacidade para nos financiarmos para comprar novos veículos e, portanto, era impossível manter esta situação, era impossível. E as decisões têm que ser tomadas quando os quadros se apresentam, não há volta a dar. E o quadro resulta exatamente das opções que foram sendo feitas ao longo dos últimos anos. E pronto, aconteceu agora connosco. Provavelmente, se aqui tivesse outro executivo, teria de ter tomado as mesmas decisões. Ou então teria que canalizar rendimento e receita para fazer este trabalho. E, em vez de fazer outras coisas, em vez de dar resposta a outras necessidades, teria que ter agarrado do dinheiro e colocado aqui, porque de outra maneira era impossível. Como nós entendemos que há aqui um conjunto de coisas que são essenciais e teríamos que garantir este serviço, encontramos a opção que, de algum modo, estabelece aqui algum equilíbrio, até porque não nos distancia, em bom rigor, não nos distancia dos outros municípios, do conjunto dos outros municípios da Alzíria, porque quer aqueles que têm transferido a gestão em baixa para a Ecosíria, como é o caso agora de Alpiarça, de Cruz e de Almeirim, quer os outros municípios têm tarifas muitíssimo aproximadas e, portanto, não há grandes diferenças dos municípios que mantêm esta capacidade, como, por exemplo, o município de Benavente, que é um município com uma capacidade financeira completamente diferente da nossa. Ainda assim, o município de Benavente tem vindo a atualizar as tarifas a uma dimensão de cerca de 10% ao ano. E, portanto, tem vindo a fazer esse caminho de maneira a que seja sustentável continuar a executar o serviço. O município de Salvaterra tem tarifas muito semelhantes àquelas que são praticadas pela Ecosíria nestes municípios onde tem a baixa. E os outros municípios, alguns deles estão no nosso sistema, outros não estão.
E, portanto, os outros que não estão no nosso sistema, que estão no sistema da RSTJ, também não têm tarifas muito diferentes e têm até situações diferentes no sentido da gestão da alta, como sabem. Portanto, nós o que procuramos foi, sem criarmos aqui uma situação de insustentabilidade, garantir o serviço, garantir que ele é sustentável e, no fundo, não ficamos longe daquilo que se passa com os outros municípios da Lesíria. E pronto, chegamos assim ao final do nosso período antes da ordem do dia e eu dava início à nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 29 de janeiro de 2025, que está para a apreciação dos senhores vereadores. Não sei se há alguma questão. Faz favor, senhora vereadora. Portanto, é na página 6, no final do primeiro parágrafo, começa no sentido de que seria interessante para as próprias pessoas criassem a sua própria dinâmica. Eu aqui penso que ficava melhor que as próprias pessoas, em vez do para... Sim, que as próprias pessoas criassem a sua dinâmica. Não havendo mais nenhuma proposta, eu ia pôr a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 é a aprovação do mapa de demonstração orçamental de 2024, que vem também para deliberação. Os senhores vereadores têm, isto decorre naturalmente da lei. Nós temos um conjunto de pressupostos, designadamente o facto de termos a possibilidade de integrar o saldo de gerência relativo ao ano transato no orçamento deste ano e, portanto, com base nos pressupostos que estão no documento, propõe-se que a Câmara delibere aprovar o mapa de demonstração de desempenho orçamental e em momento anterior ao da prestação de contas, exatamente também para podermos fazer depois a integração do próprio saldo de gestão. Saldo de gerência, perdão. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Faz favor, senhora. Portanto, esta é uma possibilidade que a lei permite de incorporação do saldo de gerência, que como a senhora Presidente disse, às vezes era feito com a prestação de contas, mas com a aprovação deste documento pode ser disponibilizado para incorporar, para integrar o orçamento e dessa forma também acertar as diversas rúbricas de acordo com as intenções do Executivo. Embora aqui nesta demonstração orçamental o saldo de gerência para a gerência seguinte é 1.152.000 e qualquer coisa euros, e depois na incorporação são 4 milhões e tal, mas isso deve ter a ver com algumas razões técnicas, possivelmente, que existe esta diferença, mas não, isto é uma formalidade que permite disponibilizar este saldo e, portanto, nesse caso iremos votar a favor desse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, eu ponho este ponto à votação. Relativamente ao mapa de demonstração de resultados, de demonstração orçamental, perdão, relativo ao ano 2024, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de aprovação da primeira revisão de preços ordinária provisória da empreitada de construção do posto territorial da GNR. Nós fizemos, relativamente a este, para além deste ser um ponto que vem para a aprovação da revisão de preços, nós dar conta também aos senhores vereadores que nós fizemos a recepção provisória da obra no passado dia 7. Foi verificado, foi feito, aliás, como habitual, foi feito o levantamento de todas as ações e obras que estão ainda por terminar e no âmbito dessa recepção provisória corre agora um prazo de cerca de um mês e até 21 de março para a recepção da obra já com estes trabalhos que estão em falta completos.
e, portanto, dar nota já agora dessa situação. Isto é uma revisão de preços normal que acontece relativamente às várias empreitadas e, portanto, vem para a aprovação da Câmara Municipal, neste caso, no montante de 105.380,33 € mais IVA, a favor do empreiteiro Vomera Building Solutions. Não sei se há alguma questão. Faz favor, senhor. Em relação ao ponto em si, portanto, esta revisão de preço ordinária, ela está perfeitamente definida na lei, em termos dos índices que são aplicados em cada um dos anos, tendo em conta a variação que existe nos preços dos materiais e, portanto, há uma série de anos esta parte que esta possibilidade está prevista e nós, em relação a isso, também não colocando em causa aquilo que é o levantamento feito, mas, portanto, não vemos com capacidade para analisar tecnicamente a proposta e iremos abster. Eu só questionava se, portanto, este valor também está previsto no acordo, ou no protocolo, ou contrato estabelecido com o Ministério da Administração Interna, em relação a que, portanto, também está suportado nesse contrato, ou se é a despesa do município. Disse. Sim, senhora vereadora, faz favor. A senhora Presidente dizer 5.000. 105. 105. Não, eu percebi 5.000. Não, 105, 380 e 33 cêntimos mais IVA. Sr. Vereador, o valor da revisão de preços está contemplado no contrato interadministrativo e, portanto, como estamos a falar de uma empreitada suportada pelo Ministério da Administração Interna, já contemplava a questão da revisão de preços e, sobretudo, a fiscalização da obra. Pelo menos esses dois aspectos estão contemplados no contrato e, portanto, serão suportados pelo Ministério. Não sei se há mais alguma questão, então, não havendo, relativamente ao ponto número 3, proposta de aprovação da primeira revisão de preços ordinária provisória relativa à empreitada de construção do posto territorial da GNR de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 4 é a ampliação da Escola EB1 Professora Bela Avelino, aprovação da autorização de despesa das peças do procedimento, do júri e do gestor de contrato, que vem para deliberação. Os senhores vereadores sabem, nós temos estado a preparar o projeto de execução para fazermos a ampliação da Escola Professora Bela Avelino, que vem na sequência da necessidade de nós estabilizarmos fisicamente as nossas escolas com os vários ciclos de ensino no mesmo estabelecimento e, portanto, este é o processo de aprovação e autorização de despesa das peças que estão lançadas para o concurso do respectivo júri e do gestor de contrato, aliás, como é habitual. Não sei se há alguma questão relativamente a esta matéria. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, nós, em termos daquilo que são propostas de mais-valia para o município, quer em termos de investimento e de projetos e de candidaturas, até neste caso também, possibilidades de financiamento para estes mesmos projetos, entendemos que, ao se criar uma mais-valia para o município, que devemos, portanto, votar a favor, apesar de também podermos ter uma opinião diferente em relação àquilo que seria este mesmo investimento. Já tivemos a oportunidade também de o manifestar, no sentido de que este investimento em concreto vai permitir que a Escola Abel Avelino tenha uma capacidade de 12 salas letivas e, portanto, com 2 espaços polivalentes e que, de certa forma, limita também aquilo que poderá ser ou não, portanto, não sabemos o futuro, em relação à evolução do número de turmas e também com algumas condicionantes em relação ao espaço envolvente para o número
de alunos que irão estar naquele espaço, mas com essas reservas que já foram também manifestadas, portanto, nós entendemos que, havendo acrescentar valor àquilo que existe no nosso município, portanto, iremos votar a favor disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só fazer referência que, naturalmente, estes investimentos têm respaldo naquilo que é a distribuição de fundos no âmbito do programa do Alentejo 2030 e, portanto, não são, do ponto de vista do município, não é possível enquadrar obras de volume monetário superior àquilo que é a distribuição destas verbas, mas, sobretudo, nós temos aqui várias limitações. A limitação da Carta Educativa, que é aquela que, no fundo, orienta o Executivo no sentido da concretização dos investimentos e dos projetos que são viáveis deste ponto de vista, e, sobretudo, a integração relativamente à capacidade de financiamento, uma vez que esta empreitada e esta obra também vai ser, nós estamos a candidatámo-la, neste caso, aos fundos comunitários por via do Alentejo 2030, e ela foi aprovada com aquele financiamento, com o financiamento que foi aprovado, e, portanto, também não há uma opção de, como aqui há um tempo se fazia com as escolas, sobretudo no PRR, de apresentar projetos de muitos milhões de euros, uma vez que aquilo que se veio a verificar em alguns casos agora é que eles estão por concretizar. De qualquer modo, aquilo que nos preocupa é dar sequência a uma necessidade que está identificada já há bastante tempo e, de algum modo, uniformizar a oferta educativa do ponto de vista físico, criando as condições que julgamos mais adequadas para as crianças e para a comunidade escolar. O ponto 4, eu vou pôr à votação. O ponto 4 é a ampliação da Escola EB1 Professora Bela Avelina, aprovação da autorização de despesa das peças do procedimento, do júri e do gestor do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, neste caso somos todos, portanto está aprovado por unanimidade o ponto número 4. O ponto 5 é também referente à ampliação da Escola EB1 a Bela Avelino, assunção de compromissos plurianuais, como também é habitual e resulta da lei, como não se perspectiva naturalmente que todo o investimento seja feito durante o corrente ano, uma vez estamos agora a lançar o procedimento, portanto haverá que haver o concurso, deverá decorrer todo o tempo para o concurso, a seguir será adjudicado, será iniciada a empreitada, portanto, não é previsível que todo o investimento seja feito este ano e, portanto, nós obrigatoriamente temos que prever essa divisão do mesmo e, portanto, o que se perspectiva aqui é que a Câmara aprove e depois remeta à Assembleia Municipal o planeamento do ponto de vista temporal que é feito para os anos de 2025 e 2026, sendo que, relativamente ao encargo previsto, estima-se que ascenda ao montante máximo de 1.214.069,17 €, sendo 303.517,30 € referentes ao ano 2025 e 910.551,87 € referente ao ano 2026. Não sei se há alguma questão também relativamente a esta matéria. Então, não havendo, com a referência que depois este ponto será remetido para a Assembleia Municipal, relativamente à assunção de compromissos plurianuais para a empreitada de ampliação da Escola EB1 a Bela Avelino, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a proposta de protocolo de cooperação para a promoção de vinhos certificados do Concelho de Alpiarça, que vem também para a deliberação. Nós já tínhamos... tivemos em curso este protocolo, ou um protocolo semelhante, celebrado entre o município e a CVR Tejo, no sentido de... O primeiro protocolo foi feito no sentido de assinalarmos o facto do nosso Concelho ser Cidade do Vinho 2024 e, portanto, integrou-se também
nessa perspectiva das várias ações durante o período da cidade do vinho. Este período terminou, contudo, a vontade que o município tem de colaborar no sentido de promover os nossos vinhos e de os valorizar, mantém-se, e, portanto, nós entendemos que deveríamos manter o teor do protocolo, mantém-se exatamente com o mesmo valor e com as mesmas características e os mesmos pressupostos. E, portanto, não há nenhuma alteração substancial relativamente a isto, ao que estava previsto, ao apoio financeiro que é dado e relativamente a quê e para quem. Não sei se há questões. Se faz favor, Sra. Vereadora. Sim. Relativamente a este protocolo que foi assinado em 2023, verifiquei que a lista de produtores é a mesma e o valor é o mesmo. Gostaria só de saber, no protocolo anterior, se tem o feedback dos valores que foram utilizados relativamente nestes 10 produtores de vinho certificado. E se todos usufruíram, se só alguns é que se candidataram ao apoio, e qual foi a verba utilizada dos 5.000 euros? Obrigada. Nós temos pedido esse reporte e, portanto, não temos ainda, temos pedido esse reporte, estamos a fazer o levantamento até junto dos vários produtores, mas não o temos ainda. Quando tiver, também posso fazer chegar ou dar indicação e informação do que solicita. Não sei se há mais alguma... Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, esta era uma prática também que foi feita ao longo dos anos, tanto até porque havia alguns concursos internacionais de vinhos que teriam que ser os municípios até a se candidatar ou, portanto, a fazer essa proposta. Lembro também de um concurso italiano, que eu agora até nem me lembro o nome, em que até houve alguns vinhos que receberam prémios, portanto, da Lagoalva e mais um ou outro. E naturalmente que havendo aqui uma possibilidade de promoção daquilo que temos de bom, portanto, iremos estar a favor disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, relativamente ao protocolo, a proposta de protocolo para cooperação para a promoção de vinhos certificados do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é uma proposta de modificação orçamental, é a revisão número 1, que também vem para deliberação. Como sabem, há necessidade, relativamente àquilo que está previsto no nosso orçamento, há necessidade de adequar algumas rúbricas, sobretudo no início do ano e até à integração do saldo de gerência. Há necessidade de adequar algumas das rúbricas que estão previstas. Houve necessidade, portanto, de fazer alterações de montantes entre rúbricas para fazer face às situações que se colocam e, portanto, nesta circunstância é uma modificação orçamental que prevê exatamente fazer estas modificações no sentido de depois virem a ser reforçadas pela integração do saldo de gerência. Não sei se também há alguma questão. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, esta incorporação de saldo de gerência que, segundo que os números que são apresentados na ordem dos 4,5 milhões ou 4.330.000 euros, segundo aquilo que depreendo dos valores apresentados nesta revisão, portanto, é uma distribuição depois feita com opções do Executivo em funções, portanto, com 2 ou 3 áreas principais, despesas com pessoal, aquisição de habitações que penso que terá a ver com os apartamentos portanto, que resultaram da alienação do prédio da Avenida da Berna, e que, como também ouvimos no início da reunião, portanto, ainda não está concretizado, e que, portanto, é uma opção do Executivo em funções e daí nós iremos abster em relação àquilo que é essa opção. Já agora, só esclarecer, esta integração vai para rúbricas
bastante diversas e diversificadas, vai para a proteção civil, vai para a segurança e ordem públicas relativamente ao quartel da GNR, vai para equipamento diverso e aquisição de viaturas, vai para software. Aliás, o município acabou de adquirir 20 computadores que está neste momento a protocolar em termos de empréstimo com a escola, no sentido de colmatar aqui as falhas nas entregas de novos equipamentos por parte do Ministério da Educação e a dificuldade da reparação dos que já existem. E, portanto, há um conjunto de distribuição, quer para a rede viária, quer para as mais diversas responsabilidades e atividades que o município gere, e, portanto, a integração desse saldo é feita exatamente no sentido de depois fazer essa distribuição, sobretudo das rúbricas que transitaram do anterior orçamento sem a execução, e, portanto, e é isso mesmo que constitui o saldo de gerência. Também nos vai permitir agora, digamos que, dinamizar um conjunto de atividades e de projetos que estavam dependentes também desta distribuição financeira. Então, sendo assim, eu ponho por este ponto à votação. O ponto 7 é a proposta de modificação orçamental e é a revisão número 1. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores da CDU. Finalmente, o ponto 8 é a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianual para a aquisição de imóvel da Caixa Geral de Depósitos. Como nós já tínhamos referido, o município pretende criar um arquivo municipal. Não tem, neste momento, nem no edifício do município, nem em nenhum outro da sua propriedade, condições para ou remodelar ou refuncionalizar esta necessidade. A criação do arquivo é um processo extremamente importante, porque o arquivo municipal é o repositório das memórias do tempo de todo o concelho e, portanto, o arquivo municipal, o nosso particularmente, é um arquivo muito rico. Para além do arquivo municipal, nós ainda temos o arquivo da Casa dos Patudos, que é importantíssimo, que estamos a procurar criar um processo de inventariação e de digitalização que também não existe e, portanto, juntas estas duas realidades, afigurava-se, na nossa perspectiva, importante criar condições para preservar e disponibilizar este arquivo à população e aos historiadores, aos investigadores, a quem trabalha nestas áreas e, portanto, entendemos que havia esta necessidade. Como sabem, como é sabido, o edifício ocupado a parte do prédio ocupada pela Caixa Geral de Depósitos estaria, neste momento, à venda do ponto de vista comercial, uma vez que a Caixa reduziu fisicamente a sua agência. Neste momento ocupa uma parte deste edifício. O propósito do município é adquirir todo o edifício, ficando a Caixa Geral de Depósitos a pagar uma renda pela ocupação do espaço que agora está a ocupar. Independentemente de tudo, há necessidade de nós chegarmos a um entendimento relativamente ao valor para a aquisição deste imóvel. Fizemos uma avaliação independente do imóvel e o que nos propomos fazer é, de facto, adquiri-lo, no sentido de o transformarmos e criarmos ali o arquivo municipal. E o que está proposto é que este pagamento foi acordado desta forma, e é isso que vem para os seus vereadores se pronunciarem. A Caixa Geral de Depósitos apresentou uma proposta de venda do imóvel pelo valor de 375 mil euros. No seguimento das negociações foi acordado o seguinte: há um pagamento de 60 mil euros no ato do contrato de promessa de compra e venda, depois há um pagamento de 30 mil euros a liquidar até 15 de janeiro de 2026, um pagamento de 30 mil euros a liquidar até 15 de janeiro de 2027,
um pagamento de 30 mil euros a liquidar até 15 de janeiro de 2028 e o pagamento dos restantes 225 mil euros a serem pagos no ato da escritura de compra e venda, que há de ser realizada em 2029. Não está aqui, mas decorre dos períodos 26, 27, 28 e 29. E, portanto, o que está proposto aos senhores vereadores é autorizar a aquisição neste caso, autoriza-se a aquisição do imóvel, propõe-se que sejam assumidos compromissos de 60 mil euros em 2025, 30 mil em 2026, 30 mil em 2027, 30 mil em 2028 e em 2029, 225 mil, nessa altura celebrando a escritura de compra e venda. Durante este período de tempo, a Caixa tem um arrendamento durante o período de 10 anos e estará a pagar um montante de 500 euros por mês relativamente à ocupação daquele espaço. Não sei se há alguma questão, senhores vereadores, faz favor. Portanto, nós, em relação a esta proposta, temos manifestado, portanto, ao longo dos tempos, claramente contra esta solução. Portanto, entendemos que a Caixa Geral de Depósitos é um banco público, é o banco que mais lucros apresentou no último ano e nos últimos anos há de ter lucros superiores a 3 mil milhões de euros. E ao apresentar estes resultados, consegue-os apresentar sem cumprir com aquilo que é a sua missão enquanto banco público. Portanto, não é verdade que o seu presidente diga que todos os conselhos têm uma agência da Caixa Geral de Depósitos, não tem. Tem uma representação e em Alpiarça, tal como fizeram noutros conselhos de menor dimensão, optaram por também deixar de prestar esse serviço à população, dizendo que depois as máquinas fazem a mesma coisa, mas com o qual nós não concordamos minimamente. Achamos que todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual e em Alpiarça também deveria acontecer o mesmo. E a Caixa Geral de Depósitos, ao não estar a cumprir com aquilo que é a sua missão enquanto banco público, também não deveria ser o município a fazer parte dessa solução, digamos assim, que, ao fim e ao cabo, fizeram em Alpiarça e estão a tentar, noutros concelhos, também em condições semelhantes, fazer o mesmo. Entendemos que, sendo o imóvel da Caixa Geral de Depósitos, que teriam que fazer com o imóvel aquilo para o qual ele foi destinado, prestar o serviço à população, ou aquilo que entendessem fazer, porque por perto de 400 mil euros, penso que também essa solução de que irá servir para arquivo, ou seja, aquilo que for, também o próprio município poderia construir de raiz um edifício, ou aproveitar ou rentabilizar outro edifício qualquer com 400 mil euros, com certeza conseguiria fazer um edifício em condições para servir de arquivo e nunca, em tempo nenhum, deveria fazer parte da solução e viabilizar aquilo que foi a retirada de uma prestação no serviço público à população. Por isso, o nosso voto irá ser contra disso. Vereador, aproveitar só para dizer o seguinte, relativamente à questão do comportamento ou daquilo que deve ser a prestação de serviço enquanto banco público à população e ao país, estamos de acordo. Estamos de acordo. Infelizmente, nenhum de nós tem influência na administração da Caixa, ou se calhar nenhum da maioria dos responsáveis, sobretudo em autarquias e noutras funções, tem essa possibilidade, porque não é a nossa competência. Mas nesse aspecto estamos todos de acordo. Portanto, não há dúvidas que a necessidade de reforço dos serviços, sobretudo de um banco que é público,
junto da população de forma adequada a que essa população possa usufruir dos serviços, dadas as suas características, estamos de acordo perfeitamente. Aquilo que acontece é que há uma evolução na desmaterialização de serviços em toda a administração pública, não é só na questão dos bancos. Estamos a falar em todos os serviços públicos. Hoje em dia, as repartições de finanças, o conjunto de serviços que estão ao dispor, digamos assim, do cidadão, têm vindo a desmaterializar-se e a passar de uma era mais analógica para uma era perfeitamente digital. E, naturalmente, isto, não só com os bancos, mas também tem um impacto, sobretudo, nas pessoas com menos literacia, com mais idade, com mais dificuldade a adaptarem-se. Estamos todos completamente de acordo. Parece-me é que isto é um processo também que não tem retorno, quer dizer, que seguirá este sentido, quer nós nos adaptemos mais facilmente ou mais dificilmente a ele. Nós próprios, e se calhar as novas gerações já têm mais essa facilidade, mas nós próprios temos que nos adaptar, tivemos que nos adaptar a desmaterializar as declarações de impostos, as de rendimentos, um conjunto de outras coisas, a fazer, todas as coisas hoje são feitas de forma digital e isto, claro que tem um impacto que não é pequeno relativamente às pessoas que têm menor capacidade de adaptação. Nada disto releva, em bom rigor, nada disto releva para a decisão que o município tomou em adquirir aquele imóvel. O imóvel, sem qualquer participação do município nessa decisão, ou estaria hoje com uma placa à venda para qualquer atividade comercial, ou estaria fechado como está. Porque, na verdade, a decisão que a Caixa Geral de Depósitos transmitiu relativamente à readequação do seu espaço físico foi uma decisão que nos foi comunicada, não nos foi questionada. E, portanto, nós entendemos é que o Sr. Vereador diz nós por 400 mil euros ou por 375, que é o preço que temos ali, podíamos refuncionalizar outro edifício, eu pergunto qual, ou construir de raiz, eu pergunto como e onde. Com este dinheiro, onde é que era possível construir de raiz um edifício para albergar, aliás, com as condições que aquele tem, porque, como sabem, a parte de resto de chão era loja, mas toda a parte da cave é arquivo, já era arquivo, e, portanto, é uma sala ampla que está transformada já num arquivo. Eu não encontro, nem nos edifícios que são propriedade do município, qualquer um deles que pudesse ser refuncionalizado por este valor. Aliás, não encontro qualquer um deles que pudesse ser refuncionalizado, ponto, dada a ocupação que eles têm, e muito menos construir um arquivo municipal de raiz por este valor. Portanto, não, estamos a falar de duas não opções. Mais uma vez, nós confrontados com a necessidade e com a situação em concreto, temos que decidir. Neste caso, estamos a falar de um espaço que é no centro da vila, na zona mais nobre, digamos assim, da vila, com condições do ponto de vista da sua amplitude, portanto, da sua dimensão e das características que tem de adequação a este tipo de serviço, e, por outro lado, tem ainda a facilidade de albergar ali outros serviços, eventualmente um posto de turismo com outra visibilidade, eventualmente um serviço de apoio às empresas com outra visibilidade, no centro mais central, passo o termo, da vila, e, portanto, nós entendemos que, do modo como negociámos a aquisição e o propósito que queremos aqui atingir, neste caso, tomamos uma boa decisão. E esta decisão não tem nada a ver com o facto de entendermos que a Caixa devia ter outro tipo de permanência e devia ter outra capacidade e outra prestação de serviço no município. Estamos de acordo, mas é uma situação que não passa por nós. Antes, pelo contrário, nós fomos informados, aliás, como estão a ser os outros municípios e como vai sendo o país relativamente às decisões que a própria Caixa vai tomando. E, portanto, não se trata de alimentar a Caixa, nós veríamos com bons olhos a aquisição daquele edifício, fosse ele da Caixa ou fosse de qualquer outro proprietário
que não é o caso, até porque ele já foi da Câmara, e foi a Câmara que vendeu à Caixa, portanto, e nós veríamos o edifício e as características que tem como adequado, fosse ele propriedade da Caixa ou de outro qualquer proprietário. Portanto, não há essa decorrência ou essa ligação, nem isso foi determinante de modo nenhum para se procurar encontrar aqui uma solução para criar o arquivo. Assim sendo, eu não sei se há mais alguma intervenção, eu vou pôr então o ponto à votação. Autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual para a aquisição do imóvel da Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. Nós chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Há público na sala. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Vítor? Muito bem. Só uma coisinha. Diga, se faz favor. Sra. Presidente, queria falar do cartão social. Aquele cartão que foi atribuído ao Piazza 37 pessoas, vamos lá. Eu queria perguntar se o critério foi o mesmo, ou será o mesmo, daquela velha máxima. Aqui é em pobreza, não é? A atribuição desses 37 é que aquela velha máxima, pobreza, a outra era de riqueza. Porque há dias estava lá à espera do meu neto, em relação à pobreza, daquilo que se subsidia. Estava lá na bola, entrou um senhor desses que andam aí, armados em tintes, na instituição, eram 19h30, mais ou menos. Entrou, quando saiu com um saco, mas também saiu com 3 ou 4 gatos atrás dele. Sentou-se lá num banco. A primeira coisa que ele fez foi abrir o saco, e abriu o saco, pôs aos gatos, pôs aos gatos, depois foi-se embora. Isto é complicado. Eu acho que isto é complicado, mas é uma situação que, aos olhos de pessoa estar a ver aquilo, não acaba bem. Claro. Eu podia dar aos gatos em casa. E a pessoa, acho que até nem é de cá. Eu ainda vou saber, é um miúdo que anda aí, com o cabelo grande, assim, vai muitas vezes aos águias perguntar a bola, quando é que é o Benfica e quando é que é. Também lá muita vez. Mas eu não sei bem quem é a pessoa. Mas acontece esta decisão. Era só. Muito obrigada, Sr. Vítor. Sr. Vítor, os cartões vieram substituir os cabazes alimentares, basicamente. Ou seja, não é a mesma coisa. A diferença é que a Segurança Social criou esta nova, digamos que este novo projeto, no sentido de fazer o quê? Antes as pessoas iam, isto não é o cartão social, isto ainda é o cabaz alimentar, ou seja, as pessoas iam buscar o cabaz alimentar e levavam aquele conjunto de alimentos. O cartão social visa substituir esse cabaz, ou seja, é dar a possibilidade a um montante que está no cartão e as pessoas vão ao supermercado adquirir aqueles bens alimentares com aquele cartão. O propósito do projeto é este. Agora, os critérios continuam a ser os mesmos critérios que eram antes, não houve alteração nenhuma. O projeto é da Segurança Social, vem nesses termos, mas os critérios são exatamente os mesmos e, portanto, são fiscalizados quer pela nossa ação social, quer pela Segurança Social, mas são os mesmos critérios. É claro que a gente não controla o que é que as pessoas fazem e por isso a necessidade de nós reforçarmos muitas vezes a fiscalização sobre a atribuição dos subsídios e destas... As pessoas... Quando nós falamos sobre isto, há estes assuntos, que são assuntos tabu, mas que é preciso enfrentar. É evidente que nós sabemos que há situações que são pontuais e são exceções, mas que existem relativamente ao cumprimento de determinado tipo de regras. Nós procuramos fazer essa verificação e, portanto, procuramos ver qual é que é efetivamente a situação das pessoas antes de lhes atribuir os subsídios sociais ou o que seja.
Nesta circunstância, os critérios são exatamente iguais. Não houve alteração, no sentido de dizer agora passam a ser beneficiadas estas pessoas e não aquelas, ou as que tinham direito deixam de ter direito. Se preencherem os requisitos, as pessoas continuam a ter direito a receber benefícios sociais. Há uma questão que nós não conseguimos fiscalizar essas situações que o Sr. Vítor aqui reproduziu e que eventualmente haverá outras que a gente desconhece e que não vê e que... mas talvez um reforço na informação às pessoas, na educação, entre aspas, relativamente à forma como devem ver estas circunstâncias, se calhar é importante. Mas as exceções existem sempre. Nós o que queremos é que elas sejam só exceções, que não se transformem na regra. Já fiz a segunda tentativa, mas não consigo. Se ele faz aquilo diariamente, se olha quando tem fome, como é Pois. que é? Ainda estou na esperança de um dia estar lá De conseguir mais perceber. tempo. Sim, ou seguramente... Está bem, pronto. Está bem, ele podia chegar a casa e dar o comido todo ao gato. Pois. Agora ali na rua. Sim, não é uma coisa, naturalmente não é uma coisa que nós vejamos com bons olhos. As pessoas vão buscar um cabaz alimentar supostamente porque precisam dele. Lá para a terra dele, pedir às instituições. Eu não sei, não conheço. Pois, para ser atribuído, ele tem que estar com algum registro cá, ou a viver, ou em algum sítio, para lhe ser atribuído o benefício aqui, para ele poder ir levantar o cabaz. De qualquer modo, nós também... Não é para retirar. Claro, exatamente, é para que ele tenha... Aprender como é que é. Muito bem. Ou então sirva-se lá dentro, depois sai. Está bem, Sr. Vítor. Muito obrigada pela sua intervenção. Vanessa, por favor.